Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O ressuscitado vive entre nós. Bem-vindo ao programa Oração da Manhã, neste domingo, 15º do tempo comum, que nos reuniremos daqui a pouco no altar de Deus para viver as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por rezar conosco nesta manhã. A igreja nos convida hoje a contemplar uma das mais belas parábolas de nosso Senhor, a parábola do semeador. Providencialmente, ela encontra uma sintonia extraordinária com o caminho espiritual que estamos percorrendo durante este mês na companhia de São Bento. Depois de termos celebrado ontem a memória do grande patriarca dos monges, continuamos hoje meditando o capítulo 7º da regra, dedicado à humildade. É um capítulo substancioso. Você que já adquiriu a regra, você vai ver o quanto isso é bom. Daqui a pouco, às 10 da manhã, tem missa na capela do Mosteiro de São Bento de Brasília. Depois da missa, você vai lá na livraria do mosteiro e compra a regra de São Bento, pois a Bíblia é o primeiro livro católico lido no mundo. Imitação de Cristo, o segundo. Terceiro, a regra de São Bento. Não por acaso São Bento apresenta a humildade como terreno onde Deus pode realizar sua obra. Por isso o tema da nossa reflexão é o coração que se torna terra boa para Deus. Toda natureza possui suas leis. O agricultor sabe que não basta possuir boa semente. É preciso preparar a terra, retirar as pedras, arrancar os espinhos, arar o solo, esperar o tempo da chuva, depois confiar. É o que o nosso povo, os nossos produtores aqui da região de Formosa, os nossos católicos, vivem, né? Sempre que começa o plantio, a gente faz a missa pelo plantio. Quando termina as colheitas, a gente reza a missa pelas colheitas, agradecendo a Deus pelas colheitas. Mas precisa observar esse esquema, senão não dá certo. É exatamente isso que São Bento deseja realizar em seus discípulos. A regra inteira é um grande trabalho de preparação do coração para que seja o terreno fértil, onde Deus possa semear a palavra, que esse terreno possa escutar essa palavra, digerir essa palavra, rezar a palavra, meditar a palavra e ter o coração todo ele imiscuído pela graça de Deus. O capítulo 7º é uma grandeza e São Bento afirma que a humildade leva o homem pouco a pouco à perfeita caridade. Não se trata apenas de um esboço humano, mas de uma transformação operada pela graça divina. E o grande santo descreve: depois de subir todos esses degraus da humildade, o monge chegará àquele amor de Deus que, sendo perfeito, expulsa o temor. E tudo aquilo que antes observava por medo, começará a praticá-lo sem esforço, como por hábito, por um amor de Cristo. Que extraordinária pedagogia espiritual! No começo da vida cristã, muitas vezes fazemos o bem porque sabemos que devemos fazê-lo. Rezamos porque é necessário, perdoamos porque o Evangelho manda. Dominamos nossos impulsos porque sabemos que o pecado nos afasta de Deus. Mas à medida que o coração vai sendo transformado, aquilo que antes parecia pesado torna-se espontâneo. O amor substitui o medo. A alegria substitui a obrigação. A fidelidade substitui o esforço. É exatamente como acontece numa família. A mãe não cuida do filho por obrigação. Ela o faz por amor. O sacerdote que celebra a Santa Missa não apenas porque é um seu dever. Celebra porque ama a nosso Senhor. O cristão persevera porque descobriu que Deus é o maior bem da sua vida.
Assim acontece também na espiritualidade beneditina. Eu espero que muitos jovens que talvez escutem nosso programa, embora são as pessoas mais idosas que nos acompanham, mas os jovens que nos escutam, vocês também possam abrir o coração ao chamado à vida beneditina, à vida no mosteiro. A humildade vai retirando do coração as pedras do orgulho, vai arrancando os espinhos do egoísmo, vai revolvendo a terra endurecida pela decepção, vai tornando a alma cada vez mais disponível para acolher a graça. Assim, meu dileto ouvinte e internauta, talvez o seu coração esteja hoje cansado por causa da doença, do sofrimento, decepções. Talvez alguma dor tenha endurecido a sua confiança. Talvez as preocupações estejam sufocando a sua vida, tirando a sua esperança. Talvez o orgulho ainda impeça um pedido de perdão. Talvez alguma mágoa permaneça escondida. Peça hoje ao Senhor que prepare novamente a terra do seu coração. Não basta ouvir a palavra, é preciso acolhê-la. É preciso permitir que ela lance raízes profundas. É preciso deixá-la produzir frutos. São Bento nunca quis formar apenas homens disciplinados. Quis formar homens transformados pela graça. E esta continua sendo a missão da nossa Santa Igreja. Transformar corações, preparar terrenos férteis. E é isso que nós precisamos aprofundar cada vez mais na nossa vida, no nosso caminho católico. Essa humildade, essa disposição de deixar que o coração seja alcançado pela graça divina, que vai nos moldando, nos preparando. A vida ela é um ciclo. Quando criança nós temos uma fé talvez muito simples, muito ingênua. Na juventude, às vezes você tem uma experiência profunda com Deus, mas os caprichos, os desejos carnais às vezes são tão fortes que acabam nos levando a negar a fé. Na vida adulta, você acha que é suficiente, mas depois começa a vir os problemas, os trabalhos, no matrimônio, as dificuldades, as doenças, e a pessoa reflui. Eu não basto a mim mesmo. Eu preciso da ajuda de Deus. Esse é o caminho. Nossa vida católica é isso. Nós não somos pelagianistas, que acha que a pessoa é capaz por si mesma. Nós somos capazes porque Deus nos garante a graça que nos prospera, que nos fortalece, que nos encaminha, que nos amadurece, que nos coloca em sintonia com o mistério. Mas, enfim, nós não somos muita coisa sem esta misteriosa ação do Espírito Santo, que é a graça increada de Deus, que age em nós e nos motiva a aventurarmos cada vez mais nas coisas santas e profundas do nosso Deus. Assim seja. Amém. O Santo Evangelho de hoje, Mateus 3, de 1 a 23, Jesus conta que a parábola que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra entre as pedras, outra entre os espinhos. Mais uma parte caiu em terra boa e produziu frutos, 100, 60 e 30 por um. No final da parábola, Jesus conclui: quem tem ouvidos, ouça. Mais tarde, explicando isso aos discípulos, afirma: aquele que ouve a palavra e a compreende produz fruto. Eis a profunda ligação com São Bento. A primeira palavra da regra é escuta, chama. E a última finalidade dessa escuta é tornar-se uma terra boa, onde a palavra de Deus frutifica abundantemente. Não basta conhecer a Sagrada Escritura, o Evangelho. É preciso, meus irmãos, permitir que
o bom Deus transforme a nossa vida. O verdadeiro discípulo não é aquele que apenas escuta, é aquele que produz frutos de santidade, porque a escuta traz o mistério para dentro de nós. E o que mais nós podemos responder a essas bondades, esses privilégios que Deus nos dá, senão com a oração? Te convido agora a encerrarmos esse momento dominical com São Bento, com Cristo ressuscitado, com um momentozinho de oração no Espírito. Senhor Jesus, vós sois o divino semeador. Lançai novamente a semente da vossa palavra em nosso coração. Retirai de nós tudo aquilo que endurece a alma. Arrancai os espinhos das preocupações excessivas. Quebrai as pedras do orgulho, curai nossas feridas. Preparai em nós uma terra boa capaz de acolher a vossa graça. Pela intercessão de São Bento, ensinai-nos a crescer na humildade, para que a vossa palavra produza em nós abundantes frutos de santidade. Fazei de nossas famílias um terreno fértil para a semeadura do Evangelho. Abençoai nossas crianças, nossos jovens, nossos idosos, nossos doentes, nossos sacerdotes e todas aquelas pessoas que hoje procuram sinceramente a vossa vontade. Abençoa também, Senhor, os que estão sofrendo, os que estão amargurados, entristecidos, arrasados pelas dificuldades da vida. Cuida também deles, Senhor, com teu amor eterno. E juntos agora queremos orar a prece, a oração libertadora de São Bento. Todos juntos, a cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebes tu mesmo teus venenos. Amém. São Bento, pai dos monges, mestre da escuta, da oração e da perseverança, rogai por nós. Amém. Desejo a todos um domingo eficiente na fé, uma boa missa. Reze pelo sacerdote que vai celebrar, presidir a missa. Reze pela sua família. Todos tenham um domingo muito abençoado na presença de Deus. E que a nossa semana seja uma semana profunda na luz. Amanhã, segunda-feira, não tem o programa Oração da Noite às 8 horas, mas às 9 horas, a Eclésia Santa. Uma catequese, uma partilha a partir do catecismo da igreja. E no final da catequese, ali pelas 10 da noite, a gente reza a oração da noite. Mas acompanhe a nossa oração da noite, de terça a domingo, às 8 horas da noite, às 20 horas. Deus abençoe você e os seus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique em paz, o Senhor te acompanhe sempre. Amém.